Em 1972, um avião uruguaio caiu nos Andes. Parte da tripulação que sobreviveu à queda precisou recorrer ao canibalismo para literalmente não morrer de fome. Você consegue se imaginar nessa situação e preocupado se a sua conta da Netflix está em dia? Você consegue imaginar alguém numa zona de guerra preocupado se o melhor latte é com aroma de avelãs ou de abóbora? Foi pensando nessa linha que o psicólogo Abraham Maslow, na década de 1940, criou a sua teoria. É sobre ela que a gente vai falar hoje e como ela pode ser aplicada no seu marketing. Eu sou o Guga Stoqueiro, essa é a Marketing Ético. A gente faz pesquisa e ensino de marketing para médicos e estudantes de medicina. É claro que os exemplos que eu usei são extremos, mas é nessa linha que o Maslow pensou quando ele criou a sua escala de prioridades das necessidades humanas. Ele fez isso num livro, mas assim como o Homem Vitruviano, que o Vitrúvio só descreveu, mas ficou famoso quando o Leonardo da Vinci fez um desenho representando a ideia, a teoria da hierarquia das necessidades humanas do Maslow ficou famosa quando alguém resolveu colocá-la no desenho de uma pirâmide, e hoje em dia a gente conhece ela como a pirâmide de Maslow. Na base dessa pirâmide estão as necessidades fisiológicas, a fome, o sono, a necessidade de evacuar. O que o Maslow dizia é que se uma pessoa não tem isso garantido, ela não consegue evoluir nas prioridades dela. O segundo estágio é o da segurança, a necessidade de ter certeza que a vida própria ou da família não está em risco. Uma pessoa que tem essa garantia da vida e as necessidades fisiológicas satisfeitas pode então partir para o terceiro nível, que é o nível da pertença, a vontade de fazer parte de um grupo, de criar conexões sociais. O quarto estágio é o estágio da estima, a necessidade de ser reconhecido, de fazer um bom trabalho profissional, de ter uma autoestima boa. O quinto e último estágio é o da autorrealização. É quando o ser humano pode então ser altruísta, pensar em fazer um mundo melhor, deixar um legado. Essa teoria é um pouco controversa na psicologia, porque muita gente vai dizer que você não precisa ter tudo satisfeito para se preocupar com os outros. Mas a ideia é que isso seria o esperado, o normal, você ter esses estágios nessa sequência. Mas talvez essa teoria faça mais sucesso no marketing mesmo do que na psicologia. E por quê? Antes de explicar como isso vai influenciar o seu marketing, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e divulgar esse conteúdo para quem você acha que possa se interessar. Ajudar o nosso canal a levar mais conhecimento de marketing para os médicos. Bom, como você pode usar a teoria do Maslow então no seu marketing médico? A ideia é que você consegue vender os estágios inferiores para quem está nos superiores. Mas você não deveria vender os estágios superiores usando apelo aos estágios inferiores. Vou explicar melhor isso. Você pode pegar alguém, por exemplo, e falar: olha, está tudo bem, você está bem no seu trabalho, você está fazendo as coisas que você considera legal para o mundo, mas não se esqueça de fazer a sua mamografia, a sua prevenção contra o câncer. Isso funciona porque uma pessoa que está no estágio superior vai ser lembrada: nossa, preciso me preocupar ali com embaixo para que a minha pirâmide não vá à ruína. Então você consegue trazer a pessoa de volta e vender as coisas do estágio inferior. Mas você não deveria, por exemplo, querer vender uma prótese de mama estética, que é uma coisa que pertence ao estágio da estima, lá em cima. Aí você não traz para essa pessoa a preocupação com a segurança. Olha, você pode colocar essa prótese de mama porque aqui não tem risco à sua saúde. Quando você faz isso, isso vai funcionar contra o seu marketing, porque aí você traz a pessoa para o andar de baixo e ela vai começar a pensar se aquilo que você está querendo vender que é lá de cima não é uma futilidade. Ela começa a sentir que talvez aquilo ela não deveria estar se preocupando com aquilo porque tem coisas mais importantes embaixo. Então, trazer alguém para baixo para vender alguma coisa de baixo, tudo bem. Mas trazer alguém para baixo querendo vender uma coisa que pertence aos andares superiores tende a não funcionar. Um bom exemplo disso está no livro E se a Disney administrasse o seu hospital? 9 coisas que você mudaria. Eu vou deixar o link do livro, que é afiliado da Amazon, aqui embaixo na descrição. Mas o que ele vai mostrar é que a Disney, para ser reconhecida como um lugar de diversão, onde as pessoas ficam despreocupadas, o principal investimento dela é em segurança. A escala de prioridades da Disney é, na base, segurança, depois cortesia, depois espetáculo, depois eficiência. Isso diz muitas coisas interessantes, né? Por exemplo,
que para a Disney eficiência é muito menos importante do que os outros estágios. E isso você deve lembrar para o seu consultório. Quando a gente está vendendo serviços, e a Disney é especialista em marketing de serviços, eficiência, preocupação com a parte da gestão, com gastar menos dinheiro possível, não funciona bem. Tá? Isso é a última coisa que você tem que se preocupar, porque você precisa garantir que as pessoas estejam felizes antes. Mas a Disney, você vai ver muita gente se divertindo, mas as pessoas não falam assim, a Disney é um local muito seguro. As pessoas dizem, a Disney é um local mágico, é um local que eu vou me divertir muito. E por que isso? Porque apesar de investir muito dinheiro em segurança, a Disney não pode propagandear isso. Se ela começa a evocar essa sensação de segurança, ela vai trazer, de certa forma, preocupação com um nível mais baixo e não vai liberar a cabeça das pessoas para conseguir se divertir só nos níveis superiores. Então, quando você vai analisar o seu marketing, você primeiro precisa pensar o seu serviço. Você está vendendo um serviço que pertence aos andares inferiores ou aos andares superiores? Se você está vendendo um serviço que pertence aos andares inferiores, tudo bem você lembrar essa pessoa que tem coisas mais básicas. Você deve fazer isso. Fala, olha, você está bem aí em cima, mas lembre-se das coisas mais baixas. Agora, se o seu serviço que você quer vender pertence aos andares superiores, você precisa garantir que a pessoa se sinta segura, mas não falar sobre essas coisas no seu marketing. Falar sobre as realizações de nível alto para que ela se sinta bem de estar pensando nisso. E garantindo que ela não se preocupe com a segurança, embora, obviamente, como a Disney se preocupa demais com a segurança, isso seja a sua preocupação número 1. Ela só não pode virar a sua peça de propaganda. Eu sou o Guga Estoqueiro, essa é a Marketing Ético.